Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo sobre planilhas eletrônicas. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a criação e a produção de gráficos. Como a gente extrair dados aí de uma planilha e criar gráficos com base nesses dados. Então vamos lá. Vamos abrir aqui nosso programa para a gente criar planilhas eletrônicas. Então vamos lá. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem aí algumas informações. Vamos supor aqui, por exemplo, que num determinado local existem lá homens, mulheres e crianças. Homens, mulheres e crianças. E que ao lado eu venha colocar a quantidade aí de homens, quantidade de mulheres e quantidade de crianças. Então, por exemplo, os homens nesse determinado local poderia ser um bairro, ou tanto faz, ou uma escola, ou seja lá o que for, teria 9.000 homens aí. Mulheres, a gente teria aí, vamos supor, 12.500, tá bom? 12.500. Enter. E em seguida, a gente teria ali a quantidade de crianças, vamos ver um número aqui, 5.700. Beleza? Então, homens 9.000, mulheres 12.500, crianças 5.700. Enter, vou dar uma esticada ali na coluna A, porque a mulheres ficou um pouquinho apertado ali. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para criar um gráfico são inserir os dados. Então, eu coloquei lá homens, mulheres e crianças e digitei ao lado a quantidade que tem de cada um desses ali. No caso, não tem como você fazer uma planilha, fazer um gráfico com base em nada. Você tem uma planilha vazia, não tenho nada. Eu quero fazer um gráfico. Não apareceu nada. É claro, você não fez nada, não digitou nada, não tem como. Você precisa ter os dados e a quantidade. Então, nesse caso aqui, a gente está usando homens, mulheres e crianças, mas poderiam ser times de futebol, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Poderia ser os estados aí da região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo, ou algum outro lugar e você colocasse as quantidades ali. Poderia ser a quantidade de torcedores de um determinado time, poderia ser a série de TV ou a série de internet com a maior audiência, você colocasse a quantidade ali ao lado e assim sucessivamente, tá bom? Essa é a primeira coisa, digitar os dados. A segunda é você selecionar os dados. Então você tem que selecionar aquele trecho, selecionar aquelas células que contêm essas informações. Então, primeiro, nós digitamos os dados. Segundo, nós selecionamos o texto. E em terceiro, a gente vai ter que clicar para inserir um gráfico. Quando a gente pede para inserir um gráfico, a gente vai vir aqui no menu Inserir, na opção Gráfico. Menu Inserir, na opção Gráfico. Aqueles que preferirem fazer pela barra de ferramentas, você tem aqui, ó, Inserir Gráfico, é o mesmo caminho, vai dar no mesmo local. Aí fica a seu critério. Vou aqui em Inserir, vou colocar lá Gráfico. Quando você coloca a opção Inserir Gráfico, ele abre para você o quê? O assistente de gráfico, que ele dá algumas possibilidades ali para você. Então a gente tem um gráfico de pizza, coluna, barra, à medida que você vai trocando ali atrás, ele vai pré-visualizando como que vai ficar aquele determinado tipo. A minha sugestão é que o que? Você procure sempre assim, escolher, a não ser que você tenha algum outro motivo muito justo ali para escolher algum desses outros tipos aqui, você trabalhar com gráfico em colunas, com gráfico em barra ou em pizza. Esses são os mais comuns, são os mais simples, são os mais de mais fácil aí compreensão. Então, nesse caso aqui eu vou escolher aqui, por exemplo, o de barra. Vou trabalhar com esse, com o de barra. Então eu escolho lá o de barra, ele me dá 3 tipos ali, vou deixar esse primeiro, mas você poderia escolher algum desses outros e por último você vai clicar em concluir. Pronto, quando você clica em concluir, o gráfico já aparece lá para você, se você quiser pode parar aqui próximo, fica aquela mãozinha, clica, segura e arrasta. Então ele exibe lá para você aquele gráfico. Então eu tenho lá, ó, crianças, a gente quer a quantidade menor, lá 5.500, mulheres e também a gente tem ali a quantidade de homens. Então isso aqui a gente fez o gráfico.
por último, seria talvez interessante você colocar um título aqui do gráfico, você digitasse aqui alguma informação referente a esse título. Por exemplo, como é distribuído o nosso bairro, alguma coisa assim, ou a nossa escola, e viesse ali aquelas informações. Se fosse o dos times ali, por exemplo, times com maiores torcida no Rio de Janeiro ou em São Paulo, e viesse os times ali, times com mais títulos, ou alguma coisa nesse sentido, e você colocasse essas informações, tá ok? Então esse é o formato aí que a gente utiliza para fazer o gráfico. Então, só relembrando, primeiro a gente digita as informações, segundo a gente seleciona o texto, seleciona os dados ali, as informações, terceiro a gente vai lá no menu inserir gráfico ou nesse botão aqui que é o inserir gráfico também. Por último, a gente escolhe o modelo e clica em concluir, tá bom? Então esse é o formato aí da gente fazer os gráficos, e a gente vai mais à frente aí ver alguns exercícios referentes a esse conteúdo, tá bom? Valeu, pessoal, abraço, até a próxima aí. Valeu!